depois no dia seguinte, 2 dias depois, voltou atrás, mas a relação da Venezuela com o governo brasileiro, que sempre foi boa, né, ali do Maduro, deu uma azedada ali quando o governo brasileiro não reconheceu a eleição a 50ª eleição do Maduro, doutor. Como é que está essa situação hoje? Olha, o governo brasileiro teve no meu modo de ver, uma postura bastante tímida em relação à Venezuela. E ao pedir somente as atas, mas o governo Maduro se recusou a apresentar as atas eleitorais e ficou por isso mesmo, né? O governo brasileiro, claro, existe um pragmatismo de continuar as relações com a Venezuela, é um parceiro comercial importante, uma fronteira extensa com o Brasil, onde boa parte do narcotráfico acontece na fronteira venezuelana e na colombiana, então, da droga que entra no Brasil. Então, estrategicamente, o Brasil precisa de ter uma relação boa com a Venezuela, mas o fato é que o governo brasileiro teve uma reação muito tímida. E aqui eu coloco alguns pontos que são interessantes. Eu, por vezes, tentei, por exemplo, a Maria Corina Machado me enviou um áudio pedindo que fizesse chegar ao presidente Lula, onde ela questionava a inabilitação dela, mostrava os absurdos. Eu enviei esse áudio ao chefe de gabinete, diretamente ao celular do chefe de gabinete do presidente Lula. Enviei também ao secretário Celso Amorim, mas em nenhum momento houve uma disposição de receber a oposição venezuelana. Então acho que o Brasil acabou adotando uma postura para consumo da imprensa, vamos dizer, mas na realidade o que pesou existe um alinhamento ideológico que era muito grande e que o Brasil acabou não tendo uma outra saída, senão dizer algo sobre as eleições venezuelanas, mas, no meu modo de ver, não o fez do modo incisivo que deveria ter sido feito. E quero colocar um ponto. Eu acho que por trás também dessa decisão do presidente Trump, existe esse componente venezuelano, existe um componente desse alinhamento do Brasil com Venezuela, com o Irã, mais do que talvez a questão dos BRICS, talvez equivalente em peso com a questão das Big Techs, mas são fatores que não podem ser desconsiderados nessa decisão do presidente Trump, que, ao meu ver, não foi só uma intervenção desastrada, ao meu modo de ver, mas até para os interesses deles próprios, né, do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, o que você explicaria essa taxação de 70%? Houve ali A taxação... Porque pelo que o senhor está falando, foi meio que um teatro ali na questão eleitoral, né? Então, porque houve uma reação, né, de muitos países com relação a uma recondução do Maduro, a oposição ganhou a eleição lá, né, praticamente, e a Maria Corina acho que está até exilada, né, doutora? Acho que está nos Estados Unidos, né, porque há uma perseguição aos opositores do Maduro, e o governo brasileiro não reconheceu ali no primeiro momento a reeleição do Maduro. E o senhor está dizendo que, na verdade, né, houve ali a extrema esquerda do PT, né, deve ter pressionado ali para o governo não receber a oposição da Venezuela. Mas o que explicaria, então, essa taxação na avaliação sua? Que leitura que o senhor faz? Para mim, claramente, um descontentamento do presidente Maduro pelo presidente Lula não ter adotado uma postura totalmente, um discurso totalmente favorável aos interesses políticos do Maduro. É como se houvesse uma ruptura dos
dos tratados, dos laços de sangue da esquerda, que a esquerda na América Latina sempre foi muito alinhada em certos princípios e a posição do presidente Lula de cobrar a apresentação das atas foi vista, e isso foi falado publicamente pelo presidente Maduro e pelo seu entorno, como uma traição a esses princípios. É o viver para vingar, chamado viver. Para a gente encerrar, doutor, qual que é a avaliação do senhor sobre a diplomacia brasileira hoje? Tem muitas críticas de que a diplomacia brasileira hoje não está conseguindo, né, fazer esses laços aí, principalmente com os Estados Unidos. Alguém está prejudicando a diplomacia brasileira ou a diplomacia brasileira está mais fraca, digamos assim, com o que o senhor tem acompanhado aí no Brasil nos últimos anos? Olha, eu vejo um dos piores momentos da diplomacia brasileira. Acho que as orientações que o presidente Lula tem recebido não são as melhores. O Brasil, é claro que o Brasil deve buscar, o Brasil tem um peso importante na ordem global, deve buscar os parceiros e deve ter autonomia para buscar os parceiros, uma aproximação com a China, com a Índia, é importante, mesmo com a Rússia. É claro que nós estamos falando, no caso especificamente da Rússia e China, nós estamos falando de ditaduras, mas existe o aspecto comercial que deve ser levado em conta. O Brasil, eu vejo que hoje, quando eu falo que o presidente Lula tem sido mal assessorado, o Brasil está buscando um protagonismo, mas para buscar um protagonismo e para ir para o confronto, você tem que ter a estatura e a musculatura para isso. Sentar nessa mesa. Para sentar nessa mesa. Pois é, isso é algo que a gente tem ouvido muito, né, que a gente está vivendo. E com relação, quando o senhor fala que é o seu pior momento, o senhor diz com relação a quem está ocupando esses principais cargos no país, ou com relação à dificuldade do governo politicamente perante outros países aí, como os Estados Unidos? Eu acho que, principalmente com quem está ocupando hoje os cargos, porque e também, mas acho que também faz parte da essência do governo, né? Esse componente ideológico. E esse componente ideológico que vem lá de trás, de uma origem lá, talvez da fundação do Partido dos Trabalhadores, é um complicador dentro do atual cenário, da atual ordem global. Acho que a política externa tem que estar muito calcada em pragmatismo, e às vezes esse componente ideológico atrapalha muito esse pragmatismo. Às vezes o senhor está sendo até bonzinho, né? Sempre atrapalha muito quando você coloca ali componentes ideológicos. Doutor Fernando, é um prazer receber o senhor aqui, volte sempre. Eu acho que a gente vai ter muito assunto, né, com relações diplomáticas para a gente acompanhar. Falei que o brasileiro agora está aprendendo italiano, aprendendo sobre diplomacia, sobre tarifas, cada vez mais a gente vai introduzindo assuntos, né, e deixando os assuntos do país de lado, porque os que interessam mesmo, né, para melhorar a vida das pessoas, porque é cada encrenca que a gente vai entrando. Então, agradeço a sua presença, viu? Volto sempre. Muito obrigado, Andressa. Sempre um prazer estar com vocês.